Utilidade pública. Salve galera, esse vídeo aqui é pedido de um inscrito e eu irei falar sobre 10 lições do livro O Homem Domado, de Esther Vilar. Esse livro foi escrito por uma mulher que teve a coragem de dizer: o homem não é o opressor, ele é o oprimido, o verdadeiro escravo. E esse livro, chamado O Homem Domado, foi odiado por milhares de mulheres justamente por revelar os bastidores do teatro social moderno, de como o homem foi doutrinado a viver em prol de mulheres, que o seu valor existencial é prover, cuidar, agradar e ser apenas um escravo útil. Nesse livro, Esther Vilar revela que a mulher não é a vítima da sociedade, ela é a diretora de uma peça onde o homem vive ajoelhando achando que é feliz. Esse livro revela como o homem moderno foi doutrinado a ser domado. E ele não percebe isso, mas está preso num ciclo onde trabalhar, sustentar e obedecer é o seu propósito existencial e ainda tem que chamar isso de amor. E tudo isso aconteceu com o aval da cultura, da mídia, da escola, das novelas, da religião e até da própria mãe que o criou para servir. É um livro para quem tem coragem, porque depois de lê-lo você nunca mais vai olhar para um relacionamento da mesma forma. Você vai perceber que muita coisa que você chama de romantismo, na verdade é chantagem emocional disfarçada. Muita coisa que você considera dever masculino é escravidão psicológica autorizada. Eu separei aqui nesse vídeo 10 lições que eu aprendi com o livro O Homem Domado, de Esther Vilar. A primeira lição: o homem é treinado desde pequeno para servir mulheres. Pois a sociedade não cria homens, ela cria serviçais emocionais e financeiros. Um garoto aprende desde cedo que o seu valor está no quanto ele serve aos outros, e principalmente às mulheres. Ele tem que ser educado, ele tem que ajudar a coleguinha, ele tem que ser forte, ele tem que agradar. E a mulher, por outro lado, é ensinada a ser cuidada, amada, protegida. Já o homem é programado para ser o provedor, bancar, cuidar, agradá-las, gastar dinheiro com elas. E a segunda lição é que a mulher usa o sexo como moeda de troca, como forma de controle psicológico. Um homem, para ser bem visto e atraente para as mulheres, ele precisa ter status, fama, dinheiro, boa aparência, ter tempo, ter dinheiro para gastar com elas, fazer de tudo em prol delas. Já a mulher basta apenas existir. É o dever de um homem ter carro para levá-las para sair, pagar as contas, ter que se sacrificar, fazê-las rir e principalmente correr atrás. E ter paciência e ser submisso à vontade delas. Segundo Esther Vilar, sexo não é um ato de intimidade, é uma moeda. Um prêmio, um castigo, uma chantagem. E o homem vive com medo de ficar sozinho, de ficar sem sexo. E acaba aceitando tudo para não ser punido com a abstinência. Homens pagam por sexo o tempo todo. O ato sexual só acontece por vontade da mulher. Esse poder é delas. E elas usam isso como moeda de troca. Se você não estiver agradando, se você não estiver provendo, se você não estiver fazendo o máximo possível por elas, você será rejeitado. Qualquer homem casado é submisso a isso. Se ele não se comportar como a esposa quer, o ato não vai acontecer. Até porque para um homem ser casado, ele tem que ficar de joelhos para pedir a mão da esposa. Não é a mulher que fica de joelho que tem que pedir a mão do homem, se humilhando para isso. No livro, Esther Vilar também toca nesse assunto. A terceira lição é: o homem acha que prover é amor, mas é uma escravidão financeira. Milhares de homens acham bonito bancar tudo, comprar presente, bombom, bancar viagens, jantar, pagar o cabeleireiro da esposa, da namorada, a manicure, a academia, fazer tudo, não é? Até o dia que ele é descartado e percebe que estava apenas pagando para ser usado. Essa é a realidade de muitos que entram num relacionamento, investem muito tempo, dinheiro, muitos perdem até a casa, os bens e terminam sem nada. A mulher moderna, segundo Esther Vilar, não ama o homem, ela ama o dinheiro, o que ele pode prover.
Enquanto um homem estiver disposto a dizer sim para tudo, enquanto ele estiver bancando, agradando, a relação dura. Mesmo assim, sem ter muita garantia. Hoje em dia, por exemplo, é mais vantajoso para uma mulher ser mãe solteira do que ser casada. Se ela já tem o emprego dela e o marido ganha lá R$ 2.500, ela se divorciando, ela consegue ganhar 30% do salário dele de pensão, mais Bolsa Família e mais auxílio mãe solteira. Incluindo mais o salário dela, ela vai ter uma vida melhor sendo mãe solteira do que casada. Então é mais fácil para uma mulher se separar, pedir o divórcio do que o homem. Já um cara casado não vai receber pensão da mulher, é raro isso acontecer. Não tem auxílio pai solo e muito menos Bolsa Família. E o homem que ficar sem pagar pensão é cadeia. Outra lição que eu aprendi no livro O Homem Domado, de Esther Vilar, é que o amor romântico é um cavalo de Troia emocional. Ela diz: quero alguém que me ame de verdade, mas esse amor significa alguém que faça tudo por ela, que suporte dramas, bancadas, chiliques, egoísmo, sem questionar. O homem se mata para conquistar uma mulher que só está ali perto dele pelo que ele pode oferecer. Essa é a mais pura verdade. 5. O homem é substituível, mas vive na ilusão de ser o único. A mulher que diz, você é meu tudo. Hoje ela tem lá no WhatsApp uns 4 ex-namorados, vários ficantes que seguem ela ainda no Facebook, entre outras redes sociais. E ela está sempre com um pé fora. E se surgir oportunidade melhor, ela pula. O homem é cego de paixão e não vê isso. Um cara, para entrar num relacionamento hoje, ele tem que entender isso. Muitos caras dos canais Red Pill dizem: ela não é sua, é só a sua vez. Pode parecer cruel, mas é verdade. E a escritora Esther Vilar, ela fala muito sobre isso no livro. A 6ª lição é o seguinte: o choro feminino é uma arma. Mulheres sabem que lágrimas são o botão de desligar a lógica do homem. Elas não precisam provar nada, é só chorar. E o homem se desarma, pede desculpas, se culpa e continua bancando o show. Por exemplo, numa discussão sobre traição emocional, uma mulher começa a chorar e diz que se sente pressionada, que estava em crise, e o homem, mesmo sabendo da verdade, acaba consolando a mulher, que o estava traindo. E o choro da mulher sempre faz com que elas sejam a vítima da sociedade. Hoje tem lei de violência psicológica. Basta uma mulher dizer que você gritou com ela, que você fez isso e aquilo, que você vai preso. Na delegacia e na vara de família, uma mulher chorando ou um homem. Em uma briga de casal, o homem sempre sai como culpado. A 7ª lição é o seguinte: mulher não quer construir, quer alguém que já construiu. Nenhuma mulher quer começar do zero. Elas querem alguém que já tenha carro, casa, estabilidade, salário alto. Isso vem de muito tempo. Quando eu era garoto, os caras que eram playboy, que andavam com os bons carros, não é, do pai, tinham lá moto, dinheiro para gastar final de semana, estavam nas melhores baladas, eram sempre cercados de mulheres. Eles conseguiam fácil. Já o cara simplesinho ali, o João Ninguém, desempregado, andando de ônibus, com currículo debaixo do braço, era sempre jogado para escanteio, não é? Famosos, celebridades, jogadores de futebol, eles podem ter as mulheres que eles quiserem, as mais bonitas, as mais destacadas. Já o pobre, né, o ferrado, sempre sobra o resto. E não adianta as mulheres mentirem isso. A única verdade que elas aceitam é o seguinte, que não tem todo cara bonito, rico, destacado para todas elas, não é? Então muitas, para não ficarem sozinhas, vão ter que ficar ali com um cara do zero, o famoso Joãozinho ali, o sem nada. Mas se pudessem escolher, a história seria outra. A 8ª lição é o seguinte: beleza feminina é a ferramenta de manipulação.
Mulher sabe que o homem se dobra diante da beleza, então ela investe nisso como uma empresa investe em marketing. A imagem vende e isso é caro, e é a mais pura verdade. O maior poder de uma mulher é a beleza. Todo cara quer ter a mulher bonita, a esposa troféu, todo cara quer ficar ali com a mais bonita, a gostosa do bairro, da vila. Isso é inegável, é um erro grave, seríssimo, que a maioria dos homens cometem. E as mulheres sabem tirar vantagem disso, porque coisas bonitas custam caro. Seja uma casa, um carro, não é? E uma mulher também. Você não vai ver uma deusa aí, uma top model andando com um cara que é ajudante de supermercado, que mora com os pais, não é? Que não tira nem R$ 2.000 por mês. E não adianta caras pobres, sem destaque, sem beleza, se iludirem com essas mulheres. Vocês pegam, por exemplo, uma influencer, essas aí de Instagram, TikTok, essas coisas todas que tem milhares de seguidores. Elas só vão dar moral para os caras destacados, lá do topo, empresários, jogadores de futebol, famosos. Os pobres, para elas, né, os seguidores são para faturamento. Elas não precisam fazer nada, é só mostrar o corpo, fotinhas sensuais e ganham dinheiro fácil em cima dos trouxas, não é? E muitas estão aí ficando ricas vendendo conteúdo em Privacy, em OnlyFans. O homem é escravo da beleza feminina, a maioria fica cego, irracional. É um ponto muito bacana que Esther Vilar fala no livro. E a nona lição é o seguinte: mulheres rejeitam homens livres porque não conseguem controlá-los. Se tem uma coisa que mulher detesta, é um homem desperto de tudo isso que a gente está falando. Pois o homem que não precisa de mulher, que não cede a dramas, que não aceita chantagem emocional, esse homem é visto como uma ameaça. Para elas, ele será chamado de frio, de narcisista, de misógino, tudo para tentá-lo fazer sentir culpado por ser livre. Só de eu fazer esse tipo de conteúdo, de falar desse livro, eu vou ser taxado de tudo que não presta. Pois a real é o seguinte: um homem solteiro de 40 anos, bem-sucedido, sem filhos, é constantemente pressionado por familiares, colegas. A sociedade no geral detesta. Aí sempre tem aqueles comentários: você vai ficar sozinho para sempre, você precisa ter filhos, quem vai cuidar de você na velhice, não é? Só que a verdade é o seguinte: todo escravo detesta ver alguém que está livre. É igual um cachorro. Quando um cachorro está passando assim na rua, está livre, vocês podem ver que aqueles que estão presos nos quintais de suas casas ali sempre começam a latir igual louco, não é? Porque aquele que está livre ali incomoda eles. É igual aquele filme do Django Livre. Na hora que o Samuel Jackson vê que o outro cara negro está livre, está montado num cavalo, bem vestido, e que vai ficar em uma das casas que dorme os brancos, aquilo foi uma afronta para ele, uma ofensa. A real é o seguinte: todo mundo detesta um homem livre, alguém que está fora dessa matrix, dessas ilusões, que age na razão e não pelo emocional, igual a maioria dos tolos fazem. A 10ª e última lição é o seguinte: o homem que desperta é uma ameaça ao sistema. O homem que lê, o homem domado de Esther Vilar, entende que amor não é servidão, que sexo não pode ser barganha, que carinho não deve ter preço. E a partir daí ele começa a se libertar. E é por isso que esse livro foi censurado, porque homem livre não se doma, não se manipula, não se controla. Quanto mais pessoas estiverem agindo de forma irracional e deixando que a emoção tome conta da razão, é melhor. É melhor para o sistema, é melhor para o feminismo, é melhor para as mulheres no geral, é melhor para tudo. O sistema detesta quem pensa. Eles não querem ver as pessoas lendo livros, se desenvolvendo, que um homem passe a se dedicar mais em filosofia e em estoicismo. Eles querem ver o homem trancado no pão e circo. Escravo de pornografia, escravo de carência, submisso e domado.
É por isso que censuraram esse livro e diversos outros que tocam nesses assuntos. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Super recomendo O Homem Domado, de Esther Vilar, uma grande escritora argentina. Vocês conseguem ele hoje aí no Google, em PDF. E para os críticos, tudo o que eu disse nesse vídeo está no livro. E a vida é feita de escolhas. Você pode ser um cara racional, irracional. Você pode deixar a sua razão de lado para viver em prol das suas emoções. E você pode escolher ser um homem livre ou ser um homem domado. Então, manerem aqui nos comentários com as ofensas, pois é só um vídeo sobre uma obra literária. Você pode concordar e discordar à vontade. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Quem puder, deixa o like e se inscreva aqui no canal.